Paz, tudo bem? Eu sou Jailton Oliveira e quero trazer mais uma palavra aos amados irmãos em Cristo Jesus, aos varões e varoas de Cristo, que esta palavra chegue ao vosso coração. E essa palavra não vai sair de Tiago. Vamos viajar por Tiago 4, via Tiago 1, Tiago 2, e ela tem muito a nos falar. Ela vai falar de guerras interiores, de guerra entre mundos, porque a guerra tem o mesmo propósito, tanto no mundo como dentro de nossas casas e no nosso próprio interior. Ela também vai falar de fé, de obras, vai falar de como receber de Deus o que necessitamos e aonde precisamos ter um trabalho interior para que sejamos dignos de receber a bênção de Deus. Então, sem se estender muito, eu quero ir diretamente para a palavra de Deus e lembrando que toda palavra anunciada que seja de Deus é o próprio Deus falando conosco. Lembre-se, os homens escreveram a Bíblia, em torno de 40 homens escreveram, mas todos os homens foram inspirados pelo Senhor. Amém? Então vamos lá. Capítulo 4 de Tiago, versículo 1 ao 4, primeiramente, que diz: De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Guerra dentro de casa, guerra na empresa, guerra na família, guerra entre países. Tudo está envolvido com seus desejos, poderes, riquezas, status, invejas, né? Vamos discorrer a palavra de Deus. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Meu Deus, olha isso. Tudo que tu tinha era pedir. Tudo que tu precisava era pedir. Pedir para quem? A quem realmente é dono de toda a riqueza, é dono de toda a solução, é dono de toda a existência. Agora, você precisa ser filho para ter a herança do Pai. Não é verdade? Mas o Senhor nos diz que tu mata, tu inveja, tu cria guerra, tu vive a lutar, mas nada tem. Nada tem. É vazio. É vazio. Tu só está olhando para o que os outros têm, mas na tua vida nada teve, nada recebeu. Mas por quê? Vamos ver. Versículo a seguir. Primeiro porque diz a palavra terminando, porque tu não pede. Mas a gente tem que saber pedir, não é verdade? Então vamos lá. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece o teu interior. Às vezes você está aí há anos pedindo para o Pai, anos servindo a Deus, e diz: o fulano tem, ciclano tem, o criminoso tem, o imundo do vizinho tem, o fulano de tal, o ciclano não sei o quê, e tem riquezas, e tem carros, e tem casa, e eu mendigo o pão todo dia. Presta atenção. Primeiramente, se tu mendiga um pão, não deveria. Se tu é crente de verdade, tu não deveria mendigar o pão, porque mesmo que tu não tenha condições, o Senhor vai levantar alguém para colocar na tua mesa. Amém? Segundo, invejar é a destruição da tua fé, da tua vida com Cristo. Por isso, saber pedir a Deus é saber pedir a Deus sobre medida. O Senhor está trabalhando na tua vida, no teu interior, no teu intelecto. O Senhor está trabalhando para que você seja merecedor de receber de Deus o que Ele tem para te dar. Lembre-se, o que o mundano tem é de Deus. E quando chegar a hora do Senhor, Ele irá tirar. Mas o Senhor está preocupado muito mais contigo, é com a vida sua com Deus. Então, se Ele der na tua mão hoje a riqueza que tu está pedindo, a resposta que tu está necessitando, tu não reconhecerá Deus na tua vida. Hoje tu pode reconhecer, mas amanhã, na soberba da tua vida, tu esquecerá do Senhor dos senhores, tu esquecerá do Deus do céu, dono de toda prata, de todo ouro. Então aí tu perderá o que Deus tem para você, que é a maior riqueza do mundo. Não é a riqueza que o mundo acumula, que a traça vem e consome, que o ladrão vem e rouba, mas é a vitória, é a salvação, é a riqueza que se junta no céu, é as tuas obras. Todo o teu valor é o que o Senhor Jesus pagou na cruz para salvar a tua vida. Essa é a maior riqueza.
e temos que se dedicar a isso. Amém? Leremos agora do versículo 6 ao 10 de Tiago 4 ainda. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Vamos continuar. 4:4 de Tiago, eu não li. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Os prazeres do mundo te saciam a carne, mas te afastam de Deus. E, além de te afastar de Deus, te destrói na terra. Os prazeres de Deus são santidade, purificação, comunhão com Deus, através da tua negação ao que o mundo te oferece. Deus tem muito para te dar, e isso envolve alguns prazeres deste mundo, mas da forma consciente. Tudo me é lícito, mas nem tudo lhe convém. Você tem que entender que tudo você pode fazer, mas não lhe convém fazer, porque você pode perder algo muito importante para você. E isso é a tua salvação. Vejamos o versículo 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Preste atenção, meu irmão. A soberba ainda no teu coração, a soberba na tua vida, a soberba na tua casa, mesmo na tua necessidade. No dia que vamos dizer que tu ganha na loto hoje, tu mora num barraco e teu armário está vazio. Tu tem a capacidade de amanhã reconhecer que Deus trabalhou na tua vida e que hoje você tem que ter obras, ajudar o necessitado, ajudar o pobre e alimentar, levar o alimento. Mas não levaram para mim. Mentira! O Senhor sempre levou alguém que ao menos te desse um pão amanhecido. Mas tu era soberbo para receber. Tu era soberbo na tua necessidade de receber a migalha de um familiar. Presta atenção, as migalhas do Senhor são tesouros. Entenda que Deus está trabalhando na tua soberba, na tua vida, para te dar lá na frente, mas para te dar, para que seja perseverante o que Ele te deu. E não que seja a destruição da tua vida com Deus eternamente. Ele tem dinheiro, ele tem riqueza, ele tem prosperidade, ele tem porta de emprego, ele tem prosperidade na empresa, ele tem muito a te dar. Mas primeiramente ele quer trabalhar dentro de você, ele quer fazer vaso de honra. Aprenda isso. Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha, vou te falar um pouco. Em toda tentação que o inimigo colocar, porque no meio da tua tribulação, ele vai colocar ainda situações para te fazer declinar cada vez mais. E um dos desejos dele é inveja, tá? Porque a inveja é destrutível. Inveja acaba com a nossa fé, acaba com a nossa alegria. Por isso, resiste aos pensamentos, a esses desejos, a essa soberba, essa inveja. Resiste, porque ela não está vindo do teu coração, ela está vindo da proposta de Satanás e do desejo da tua carne. E a carne a gente mata, a carne a gente mortifica para se tornar cada vez mais espiritual. E é na prova que a gente aprende a ser espiritual, tá bom? 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vou ler novamente. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, outros. Chegai-vos a Deus, buscai-o, e Ele chegará a nós. Purificai as mãos. Tudo que tua mão toca de pecado, limpe com o sangue de Jesus. Limpe, não toque, não faça, não cometa mais o pecado. Pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Limpe o teu coração. Tira tudo isso que está atormentando, tudo isso que está te oprimindo, tudo isso que está dizendo que vai acabar com a tua vida, com a tua saúde, com a tua história. Tudo isso, limpa teu coração e coloca a esperança em Deus. Coloca a fé, a confiança no Senhor.
todo esse sentimento contrário à presença de Deus, elimine, condene e fale: o Senhor trabalhará na minha vida, o Senhor fará na minha vida, em nome de Jesus Cristo, creia nisso. 9. Afligi-vos, lamentais e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Aqui é para aqueles que estão rindo, rindo sobre a riqueza, rindo sobre a tragédia dos outros, rindo sobre a aflição dos outros. O Senhor manda se corromper, mudar o coração, mudar a sua vida, mudar os seus pensamentos, para se tornar humilde. É o que o Senhor manda te dizer. O versículo 10 conclui: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia! Vamos para Tiago, do versículo 2, capítulo 1 de Tiago, versículo 2 ao 4, que diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Como assim? Quando Deus te provar a tua fé, uma vez confirmada, passada pela prova, aleluia, te produz perseverança, insistência. Passa por uma, passa por outra, mas quando tu passar pela prova, vai começar a ver algo mudar na tua vida. Cada vez que você vencer uma prova, dando glória a Deus, joelho no chão, oração, glória a Deus, está sangrando, está chorando, está doendo. Não é vergonha chorar. Só é vergonha deixar de acreditar. Amém? Perder a fé no Senhor. Aí tu tem derrota, irmão. Seja com lágrimas, seja com dor, mas persevere. Aleluia. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Aleluia. Tu entendeu isso? A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. É completo. Não é só, glória a Deus, Senhor. Não, temos que ser perfeitos nela. Temos que ser íntegros, verdadeiros. Em todo momento, eu dou glória a Deus. Está doendo, meu joelho está sangrando. Mas eu continuo dando glória a Deus. E eu profiro a palavra do Senhor em verdade e em espírito. Amém? Agora vamos para Tiago, do capítulo 1, versículo 5 ao 7, que diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus te dá sabedoria de graça. Pede ao Senhor, mesmo que tu ainda esteja em pecado, mesmo ainda que você esteja em soberba, mesmo ainda que você esteja com inveja, pede para que o Senhor te dê sabedoria, peça para que o Senhor te dê direção, por onde deve agir, por onde você deve matar isso que você sente, essa soberba, essa inveja, esse desejo incessante de ter o que os outros têm. Pede para que Deus te direcione, estude mais a palavra, leia mais a palavra, se alimente da palavra viva, porque o diabo se afastará de você. É um dos que te colocam à prova, é um dos que coloca esse desejo no teu coração. Insista, busque, continue, ouça, leia, veja, assista tudo que há de Deus e creia, porque Ele vai se apartar de vós, e todo sentimento contrário à presença de Deus cairá por terra na tua vida. Quem diz não sou eu, quem diz é palavra de Deus, quem diz é a fome, é a sede de buscar ao Senhor, e isso é contestado pelo inimigo, para a tua mente não crer que isso é capaz. Mas eu te digo, é capaz. Eu estou vencendo todo dia um leão da incredulidade, da inveja, da soberba. Todo dia eu tenho essa vitória na minha vida, porque eu busco a palavra de Deus, porque eu venço o que Satanás vem me propondo, colocando na minha vida. Faça disso lição para a tua história. Luta, persevera no Senhor, porque Ele é contigo e Ele te alimentará com muita força. Tiago 1, versículo 12 ao 15, que diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu te falei que perseverar na prova tem
promessa, tem vitória, tem algo que o homem e a terra não pode dar. E o que é? É a coroa de Deus, é a marca do Senhor. Consegue ver isso? Consegue ver tu ser chamado pelo nome do Senhor para entrar na porta celestial? E venha, filho, porque eu te julgo e te libero para a vida eterna. Aleluia. Versículo 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Olha só, eu falei sobre tentado, e eu estou falando sobre tentado, e eu falei de prova. Deus não te tenta, quem te tenta é Satanás. Satanás não põe a tua mão no pecado, mas ele te tenta a pecar. Ele te põe ideias, pensamentos e palavras humanas da boca de humano para que você faça e cometa o pecado e profane o nome do Senhor. Mas o Senhor não te tenta ao pecado. O Senhor não te tenta ao pecado. O Senhor te prova, mas não te põe sob tentação. Amém? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Aleluia! Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está ou atrai e seduz. Lembra que eu falei que Satanás não te faz pecar? Olha só, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É através da sua cobiça, dos seus desejos, das suas vontades, que Satanás coloca a seta na tua frente. Mas Satanás não põe a tua mão no pecado. Satanás não é culpado por você ter traído a sua mulher, por ter pego dinheiro, por ter roubado, por ter feito o que você fez, proferido as palavras que proferiu. Satanás não fez. Ele colocou, ele te tentou e você, por sua própria vontade, cometeu o ato. Amém? Por isso quem tem que se arrepender é você, não é Satanás. Entenda isso. 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Você entendeu? O que a cobiça faz? Depois de haver concebido, você cobiçou e concebeu aquela cobiça, dá luz ao pecado, e o pecado gera morte. Vamos para Tiago 1, 22 ao 27, para a gente, 22 a 26, para a gente não estender esse vídeo. Então vamos lá, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha, tornai-vos praticante da palavra e não somente ouvinte. Crente que só ouve e não pratica não é crente. Crente que vai na igreja toda vez que tem culto, mas não pratica a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, não testifica o que a palavra de Deus diz através da própria vida, não é crente, não é servente do Senhor, é apenas um que está dentro da igreja e facilmente é tomado pela presença do mal. Lembra-se de Judas? Andava com Cristo, mas não era do coração de Cristo, não tinha vida com Cristo, tinha desejos, tinha cobiças, e assim foi usado por Satanás e foi chamado da própria presença de Satanás em meio aos apóstolos. Então temos que nos ater a isso. Não interessa se você está dentro da igreja. Judas estava com Cristo, preste atenção nisso. Para todos de fora era um dos apóstolos, para todos de fora era um seguidor justo e fiel a Cristo, mas não servia a Cristo em verdade. Ele serviu a Satanás. Através de quê? De suas cobiças. Amém? Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Eita Deus! Mas por que você fala isso? Lembra de Paulo? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Deixa Cristo transfigurar através do teu rosto. Deixa que as pessoas vejam que você é mudado, é transformado, é homem de honra perante a mudança que Deus fez na tua vida. Não caia em tentação, não profira palavras de ódio, não profira palavras de condenação, de ameaças,
Não, você hoje transfigura Jesus Cristo. Jesus Cristo é amor. Só há um método da gente recolher almas para Cristo. Somente há um método de trazer mais e mais almas para o Senhor. É proferindo o amor, sendo diferente, sendo mudado, sendo transformado. Que adianta um homem que era assassino hoje vestir-se de crente, usar a Bíblia e usar da Bíblia para matar vidas? Ele continua sendo um assassino. A Bíblia não mata vidas, a Bíblia salva vidas, aleluia. Seja crente verdadeiro, aleluia. Versículo 24: pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência, aleluia. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Não sou eu que falo, meu irmão. Quem fala é a palavra de Deus. Exortação, mas exortação com amor, é te chamando para a volta de prática de Deus, ou te alertando. Lembre-se, eu te falei no começo que a gente passa necessidade, que a gente tem, mas a gente tem que ter mudança. A gente tem que ter mudança para o que nós estamos precisando. Seja o alimento, seja a paz dentro de casa, seja a harmonia, seja a restauração de casamento, de filhos, seja o que for. Nós precisamos entender que não é só o marido, ou a esposa, os filhos, ou a situação que tem que estar mudando, mas nós também devemos estar mudando. Se tua igreja não ensina isso, ela nem precisa te ensinar. O teu pastor não precisa estar te advertindo toda hora, porque quem te adverte é a Bíblia, e você é cristão, você tem que ler a palavra, você tem que buscar, é ela quem te alertará, é ela quem te tirará do poço. E meu irmão, minha irmã, para de brigar dentro de casa com teu marido, com a tua esposa. Revela ao próprio evangelho que você vive, revela dentro de casa. Revela dentro de casa, meu amado irmão e minha irmã. Para terminar, nós vamos agora em Tiago 2, do versículo 14 ao 23, que diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Simplesmente porque você crê em Deus, você será salvo? Você acha que é assim? Simplesmente porque tu reconheceu Jesus como seu único, suficiente Salvador, tu já terá salvo, já terá salvação? Não, não é assim. Não é assim. Nós temos vida cristã a seguir, temos vida cristã a transfigurar, temos vida cristã a passar, temos a obrigação de levar o Evangelho, temos a obrigação de viver o Evangelho. Não é somente crer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus continua e vai nos dizer: se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Se tu não ajuda o próximo, mas a gente está falando lá no começo, lá, quando você tiver tudo, se você tiver tudo agora, você vai esquecer desse povo. Se tudo que você necessita para casa está cheia hoje, mas um dia tu passou por fome, tu não vai lembrar dessa pessoa. É por isso que Deus está trabalhando, porque quando Deus quiser abençoar a tua vida, a tua casa, Ele quer te lembrar que você teve uma vida necessitada, e que você não pode esquecer do próximo, do que estão necessitados. Quando te pedir uma comida na rua, não olhe para o traje daquela pessoa, mas olhe para a necessidade dela. Se tu tem condições de pagar uma refeição, pague a refeição para aquela pessoa. E olha que mais à frente, Mateus 25, aliás, mais atrás, o Senhor fala em Mateus 25, se eu não estiver errado, que quando visitares os doentes, quando alimentares o necessitado, quando fizeres ao necessitado tudo que lá consta, não está fazendo aquele homem ou aquela mulher, está fazendo a ele próprio. Então, vejamos bem o que o Senhor nos diz e o que o Senhor nos prova, tá? Ele nos testa, não só como cristão, mas como ser humanos. Amém? Versículo 17. Assim também a fé,
Se não tiver obras, por si só está morta. Fé sem obra é morta. Somente crê, o Satanás também crê. Os anjos malignos também crê. E tremem. Mas parece que o crente hoje não treme mais ao Senhor. Parece que o crente hoje está aí em cima de púlpito cometendo pecados e não treme, não tem mais medo ao Senhor. Não treme. Tudo pela graça, hoje tudo pela graça. Irmão, haverá condenação, haverá o julgamento. Hoje o Senhor pode ser que não faça a terra te engolir, vivo, mas Ele vai te julgar. E a riqueza maior tu não terás. Amém? Então vamos lá. Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Eita glória! Como pode ser isso? Crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Olha o que eu falei. Né? Tu crê, e daí que tu crê? Obras sem fé, fé sem obra. Não dá para entender, não existe, não tem condições. As duas caminham junto, fé e obra. Se eu creio em Deus, creio na palavra dele. Se eu creio na palavra dele, eu faço o que a palavra dele diz para fazer. É simples assim. Tanto no tocante ao ser humano, no tocante ao Deus e à nossa própria vida. É simples assim. Quer ter as coisas, quer ter as bênçãos, quer ter o amor de Cristo, quer ter o amor de Deus, quer ouvir a voz de Deus, quer ser servente ao Senhor e quer receber da serventia de Deus, do que Ele nos dá, do que Ele nos serve. Quer ter essas bênçãos, quer ter esses dons, quer ter este amor? Seja cristão. Eu sou. É cristão, irmão? É cristão de verdade? Eu não estou preocupado com a tua ida à igreja constantemente, eu nem estou indo. E até tem um tempo que eu não vou. Eu estou preocupado com a tua vida com Cristo. A tua vida verdadeira com Cristo é 24 horas de cristão. Eu me visto, eu sou um cristão. Dentro de casa, fora de casa. Eu não estou falando de gravata, estou falando de blusa, eu estou falando de honra. Eu estou falando de honrar o Senhor através da minha vida. É isso que eu estou falando. Não se assemelhe a pensar em vestimenta, a pensar em casa. Eu estou falando de vida, estou falando do tempo de morada. Honrar a carne, este corpo que Deus deu, mas Ele não deu para você o corromper, Ele deu para que você o faça morada do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não habita em templo sujo, tá? É isso que eu estou falando para você, amado. Versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vê como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Louvado seja Deus na tua vida, assim como na minha também. Todo dia é uma batalha, todo dia é uma perseverança. Você quer as bênçãos de Deus? Queira também ser amigo de Deus. Queira também ser um servo de Deus. Não existe título maior para o homem do que servo de Deus. Olha, nós, todos que estamos aqui, fomos orientados, fomos ordenados como discípulos. Deus falou para os apóstolos ir ao mundo, fazendo discípulos dele. Então nós somos discípulos do Senhor. Aquele que aceitou o Senhor, aceitou as suas leis, aceitou as suas crenças. Não caia porque o pastor caiu, não caia porque a igreja fechou, não caia porque eu talvez tenha caído, não caia porque você viu um que era ungido do Senhor, hoje está em pecado, hoje está falando em dinheiro, a igreja da prosperidade. Tudo isso você cai porque quer. Não deixe que isso aconteça, porque a tua salvação é individual. Lute para salvar a tua vida, a tua casa e tua família todos os dias, mas a tua salvação é individual. O Senhor não pecou, Ele não falhou contra você. O homem pode falar, e o Senhor fala que o coração do homem é enganoso e que o homem está sujeito ao pecado todos os dias da vida. Tenha misericórdia
em perdoar o teu pastor ou quem for que tenha pecado contra você. Ore pela vida dele, mas continue em Deus, porque a tua vida com Deus fará a diferença até mesmo para aqueles que caíram. Louvado seja Deus na tua vida. Um grande abraço, que Deus os abençoe e que esta palavra fale ao seu coração. Amém.